Bem, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Química, da Terceira Região, em nome do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Alimentos, da qual eu sou professor. Para mim é um prazer. E, mais uma vez, estou bastante satisfeito de estar encerrando o ano aqui, né, falando de um tema que é bastante atual, né, e que passa ano, entra ano, está sempre na mídia, na verdade. Meu nome é Adriano Gomes, eu sou engenheiro químico e fiz mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos e pós-doutorado em tecnologia de alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, na área de leite e derivados. E eu já sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Alimentos, vai fazer 13 anos. Né? Então, onde eu leciono as disciplinas de Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados, Processamento de Alimentos e Análise Sensorial de Alimentos e Bebidas. Tá? Então, a gente vai começar agora falando um pouquinho, né, sobre fraudes em leite e derivados ou fraude em produtos lácteos, né, que está bastante na moda, né, nunca sai da atualidade, porque volta e meia nós temos um episódio direcionado a isso. Então, pode passar, Sônia, por favor. Na verdade, né, a gente lida com um produto, né, o leite é um produto extremamente perecível, onde a cadeia do frio é necessária em todos os pontos, desde a sua obtenção, através da vaca, ou da cabra, ou da búfala, independente do tipo de espécie que ele tem. E o consumo de leite, a produção e o consumo de leite derivados tem aumentado cada vez mais. Né? E na última década, em torno de 50% de aumento da produção de leite foi verificada. O Brasil, ele é o maior produtor de leite, o quinto maior produtor de leite no mundo. Né? E nosso consumo é um consumo bastante baixo, e a nossa produção é caracterizada por pequenas e médias fazendas, tirando algumas multinacionais, mas nós somos uma agroindústria, né, de produção que está gerada em pequenas e médias fazendas, de pequeno porte, e nós temos cada vez mais, né, esse produto na mesa dos brasileiros, independente da hora da refeição do dia, né, ou no lanche, ou no café da manhã. Tem gente que não janta e substitui por um copo de leite associado a um pedaço de pão. Então, volta e meia é um produto que está presente independente do horário que a gente consome e da parte do tipo de renda econômica que a pessoa tem. Entretanto, é a atividade que gera mais emprego no país. Né? Nós temos hoje do setor do agronegócio, a atividade leiteira é que gera mais emprego no país, contribuindo para a renda, né, e para o produto interno bruto brasileiro. Então, daí a gente vê a importância desse alimento, né, e do interesse que tem desse alimento em tentar tirar vantagem, né, da autenticidade dele para o consumidor. Pode passar, por favor. A gente vê no ranking da produção leiteira, né, na verdade, nós temos aqui a grande parte ainda não é automatizada, porque são pequenas e médias propriedades. A legislação da qualidade do leite ela é recente, né, do ponto de vista de melhorias. Nós temos padrões de qualidade que foram inseridos recentemente, como resíduo antibiótico, contagem de células somáticas, né, um parâmetro quantitativo de contagem de bactérias mesófilas, e são só de agora, que é importante para a produção de derivados, que nós temos colocado isso segundo os padrões internacionais. Na maioria das vezes, a gente não é um grande exportador de lácteo, porque a gente tem que se adequar às exigências do mercado internacional. E ainda falta alguma coisinha, bastante coisinhas para a gente possa se adequar às legislações e produzir um produto de qualidade. Né? Quando eu falo qualidade, está requerido a autenticidade dele, né? E que garanta o mercado consumidor externo. Pode passar. Bem, se a gente for falar de benefício da saúde, por que você toma leite, embora nós temos uma propaganda muito negativa dos tempos para cá, bastante desinformação do ponto de vista científico, né? Nós temos que, de antemão, o leite é responsável pela saúde óssea, porque o leite é fonte de cálcio, né? E o cálcio ele contribui para a constituição dos ossos, né? Nós temos também fatores no leite que aumentam a resistência imunológica.
né? E peptídeos de ação antihipertensiva, antiglicêmica, antidiabética, né, antioxidante. Esses peptídeos são gerados na fermentação de produtos lácteos e têm importância na saúde do consumidor. Além disso, o leite tem substâncias dentro dele que regulam o sistema nervoso e temos, embora a maioria da gordura láctea, né, grande parte seja gordura saturada, nós temos o ácido conjugado linoleico, né, que é uma gordura boa, né, que ela tem extremos benefícios para a saúde do consumidor, inclusive com potencial de minimizar a formação de tumores, né? Então, assim, existem inúmeras vantagens de ingerir leite na sua alimentação. Se você não é alérgico à proteína do leite, ou se você não é intolerante à lactose, né, no caso a caseína, as proteínas do leite, a caseína e a proteína do soro, então é altamente recomendável que o leite faça parte da sua dieta, né? Isso tem que ser bem claro, né, que tem que colocar na mente das pessoas diante do crescimento de produtos veganos, né, diante do crescimento de outras fontes alimentares, nada contra, mas a gente não pode esquecer que as proteínas do leite têm alto valor biológico. Tá? Isso é bastante importante do ponto de vista de crescimento, de regulação dos diversos sistemas que compõem nosso organismo. Passar. E o que é fraude, na verdade, né? Se é um produto tão valioso, um produto que é tão importante do ponto de vista nutricional, né, que ele transita da propriedade rural para o laticínio, a gente nota que a questão da fraude, né, precisa ser definida. Fraude significa você ter ganhos econômicos, né, no sentido de lucrar do ponto de vista econômico, ou lucrar do ponto de vista de composição do produto. Na verdade, eu tento tirar ou reduzir, né, algum fator da composição do leite, né, e tento mascarar esse fator de forma a eu ter lucros exacerbados com relação a isso. Então, no caso, a gente tem vários itens do que a fraude de produtos, a fraude, e nós temos uma definição de vários dicionários. Porém, o regulamento de inspeção sanitária de origem animal, ele fala que é alteração ou modificação total ou parcial do produto, né, de forma intencional, que gera lucros econômicos para quem vai vender e acaba tendo num problema para o consumidor que vai gerir esse produto também. Tá? Pode passar. Quais são os prejuízos da fraude, na verdade? Né? Os prejuízos da fraude, ele é... Acho que tem alguém pedindo para participar aqui, mas acho que o Sônia consegue ver isso. Os prejuízos da fraude, eles são vários. Primeiro, o prejuízo tecnológico, porque eu tendo um produto, uma matéria-prima láctea fraudada, eu vou ter influenciar na composição dos meus produtos. Eu vou ter um iogurte, um leite fermentado, na verdade, que não tenha uma característica que tenha uma estrutura que o consumidor não espera. Eu vou ter um queijo com menor firmeza. Então, eu vou ter uma manteiga onde eu posso ter o menor índice da característica de formação de ácidos graxos que caracterizam a manteiga, que tornam ela tão apreciada pelos consumidores. Né? Eu posso ter, com isso, eu tenho uma perda do valor nutricional do produto e uma perda do valor biológico que esse produto, que a ingestão desse produto possa ter após a sua ingestão no meu organismo. Além das características intrínsecas que são a análise sensorial, que eu tenho alteração ou diversificação dos atributos sensoriais intrínsecos que caracterizam o produto. Pode passar. E quais são os objetivos da fraude, na verdade? Né? Resistir. Como o leite, eu preciso, muitas vezes, transportar esse leite do produtor rural até o laticínio, eu tenho que fazer com que ele resista, e precisa de uma cadeia de frio, né? E a gente sabe que o leite, quando sai da ordenha, ele sai numa temperatura de 35, 37 graus Celsius, o grande potencial de contaminação, de crescimento microbiológico, principalmente de bactérias mesófilas, né? E ele precisa ser mantido em refrigeração de forma a inibir o crescimento dessas bactérias mesófilas e alterar a composição do produto, a acidez, né? E outras características intrínsecas. Então, ele precisa ser... A fraude tem como objetivo fazer com que esse produto chegue intacto, né,
após as distâncias que ele vai percorrer, mascarar sua qualidade, porque a partir do momento que eu altero sua composição, eu estou mascarando a qualidade, seus atributos intrínsecos, e aumentar o volume desse produto produzido, né, transportado, porém tendo lucros maiores ou, no mínimo, iguais ao produto íntegro. Então, são 3 coisas que a gente tem que observar quando a gente vai fazer a questão da fraude, principalmente considerando a matéria-prima láctea, que é uma matéria-prima extremamente perecível, ela precisa da cadeia do frio, e nós sabemos que a cadeia do frio é um problema no Brasil, né, devido nós estamos com propriedades de pequeno e médio porte, nós não temos, muitas vezes, esses proprietários das propriedades, eles não têm acesso a uma eletrificação, eles não têm uma condição de ter um crédito rural, né, para poder instalar isso de forma adequada. Então, isso tudo, eles acabam muitas vezes, né, claro, isso não justifica, alguns deles acabam muitas vezes tentando fazer com que não perca essa atividade econômica deles e tentando fraudar em algum momento, ou durante o transporte, ou no próprio laticínio, ou através do mútuo acordo entre eles, entre laticínio e o próprio produtor, para que ambos possam ter um lucro com relação a esse produto e chegue na mesa do consumidor. Tá? Pode passar. Em fraudes, na característica geral em alimentos, ele é um problema muito grande. Aqui tem uma estatística, uns dados, né, de um site, que eu peguei isso ontem, né, a gente nota que houve um aumento linear, né, para mais ou menos quase 6 mil, em torno de 5.500 fraudes, 5.476 casos de fraudes, né, entre 2020 e 2023. Foi um aumento linear, o que demonstra que tirar a autenticidade do alimento pode ser um bom negócio, porque isso reduz em lucros para o consumidor, para o fabricante, para o produtor. Mas o grande problema é que eu perco a reputação perante o meu consumidor e perante a imagem que ele possa ter. Deixa eu passar. Onde pode ocorrer a fraude no leite, né? Então, a gente tem 3 maneiras de onde ocorre: na própria produção primária, na própria obtenção do produto, dentro do transporte, ao longo do transporte, né? Bem falado aqui, não são profissionais, são bandidos, são pessoas mal intencionadas, né? Porque um produtor que zela pela qualidade que tem todos os parâmetros de acordo com a legislação, que acredita no seu produto, a credibilidade é tudo com relação a entregar esse produto de forma adequada para o consumidor. E a indústria. A indústria também pode ter essa operação, participar de uma operação fraudulenta também. Pode passar. Por que o leite eu fraudo? Qual o motivo que faz com que o leite seja um dos alimentos mais interessantes para fraudar, né? Primeiro, porque é um alimento fácil de manipular, é um alimento líquido, na verdade. Então, a estrutura dele, ele é uma estrutura que te ajuda a possibilitar a questão da fraude, ainda que aumente o volume, ainda que mascare que tente reduzir o teor de algum componente dele, seja proteína e gordura, aí ele consegue que ele possa ter uma elevada acidez, de mascarar essa acidez. Então, isso é um motivo grande para fraudar, ter, né, a intenção de fraudar o leite. Além disso, a própria fraude do leite não tem alteração visível. A própria estrutura do leite permanece a mesma. Ele não muda as alterações do ponto de vista macroscópico, e o consumidor consegue enxergar um leite, não consegue ver a diferença entre um leite teoricamente fraudado, do ponto de vista visual, com um leite autêntico. E a própria pressão do mercado, que está interessado em obter cada vez mais lucros, né, com menor quantidade de produto genuíno. Vou passar. Aqui nós temos uma estatística também, um pouquinho recente, um pouco recente, de 2018, né, que a gente fala que os produtos lácteos, eles estão sempre crescendo em episódios de fraudes com relação a produtos lácteos. Você vai ver que quando vai caminhando para a direita, vai chegando até 2018, nós temos lá que queijos são um produto que está muito interessado em fraudar, nós temos o iogurte também, nós temos também o próprio leite em pó. Então, independente da categoria do produto lácteo e a matéria-prima que deu origem ao leite,
lácteos é uma matéria-prima bastante interessante do ponto de vista de ser fraudada, de obter lucros, porque o leite é um alimento inserido na dieta da grande maioria, ou se não de todas as, da grande absoluta maioria da população. E quais são as fraudes? Sim, temos também o doce de leite. E o doce de leite, inclusive, ele é um produto ele é um dos poucos produtos brasileiros que é exportado, né? Então, a questão de adição de amido, adição de a quantidade exagerada, né? A gente precisa tentar ver uma coisa que precisa ainda ter estipulada pela legislação brasileira e ser mais controlada de perto, com programas pela vigilância sanitária ou pelo próprio programa do Ministério da Agricultura na parte de produção, né? Pode voltar uma, por favor. Lácteos e fraude no mundo. Você vai ver que a maior parte das fraudes são documentação fraudulenta, ou seja, você entrega um produto que está descrito lá no seu laudo, na sua guia de entrega, mas o produto não é aquele. Então, na verdade, eu já fraudo o produto antes, já modifico a autenticidade dele e depois eu entrego ele como se fosse um produto genuíno, mas na verdade eu mudei uma composição dele. Então nós temos lá o queijo como um dos produtos mais fraudados em si, né? Depois o iogurte. Então o queijo está muito ligado a... Isso não é muito forte no Brasil, porque lá fora nós temos queijos feitos com leite de diferentes espécies, né? Leite de ovelha com leite de vaca, leite de búfala com leite de vaca, queijo com mistura de 3 leites, leite de vaca, ovelha e búfala. Então, como leite de búfala e de vaca e de ovelha ou de cabra, eles são de mais alto valor agregado, né, porque tem uma menor produção, então as pessoas estão muito interessadas em tentar tirar esse percentual do leite de cabra, que está escrito no rótulo, na rotulagem, e aumentar o percentual de um leite mais barato que o leite de vaca. No Brasil, a gente não tem essa tradição de leite, misturas de leite, de produtos lácteos feitos com leite de diferentes espécies. Então, assim, essa é uma das maiores fraudes que tem com queijo. A grande fraude aqui no Brasil, que eu vejo os episódios que tem, é na matéria-prima láctea, do leite em si. Pode passar. Né? Aí tem uma outra estatística de 2017, de um artigo, tá aí se alguém quiser, tá aí a referência ao lado, se alguém quiser, eu posso mandar depois, né? Que fala lá, 35% das fraudes, dos relatos de autenticidade ocorrida no Brasil, na parte de lácteos. Tá? Em seguida, nós temos óleos e gorduras, depois nós temos bebidas, né? Temos alguma aí, depois começa a embolar com produtos carnes, com outros alimentos, né? Produtos de pescado, mas produtos lácteos, eles têm tido a maior incidência de relatos com episódios de autenticidade. Lembrando que as fraudes no Brasil, a documentação, a estatística, né, ela ainda é bastante deficiente. Isso aí é um relato talvez pequeno do que seja a verdade que ocorre por aí. Bem, qual é a regra geral da fraude de leite, né? Da fraude da matéria-prima láctea, né? Uma adição de substâncias estranhas, né, ou inertes ao produto. O que significa isso, né? Elas não eram para estar no produto, ou então, mesmo elas são estranhas à composição natural do produto, ou uma vez que elas são adicionadas, elas não conseguem ser identificadas do ponto de vista macroscópico pelo consumidor, e tanto a natureza de ser estranha ou inerte, na verdade, eu busco mascarar alterações, deficiências no processo de obtenção, no quase na qualidade do produto, do ponto de vista de teor de proteína, matéria-prima láctea ou de gordura, né? Ou nas temperaturas, no abuso de temperatura que ele possa ter sofrido ao longo do transporte, né? Ou aumentar o volume, né? O peso do produto às custas da adição de um líquido externo, que não seja o leite, mas que, na verdade, ele consiga representar como um leite. Então, essa é a regra geral da adição de fraude no leite. Pode passar. Né? A fraude leite ela já tem um monitoramento previsto pela legislação. O Brasil evoluiu muito com relação à qualidade do leite e qualidade da matéria-prima láctea. Né? Na Instrução Normativa de 2018, na qualidade do leite cru, fala exatamente assim: o leite cru refrigerado
não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tal como agentes inibidores do crescimento microbiano, neutralizantes da acidez e reconstituintes de densidade ou índice quirosscópio, né? Que é que está relacionado ao teor de água, o índice de quirosscópio. Então, assim, já prega o seguinte: a legislação já fala que o leite tem que ser intacto, tem que ser constituído só de leite, não de substâncias estranhas a ele. Mas se já está previsto isso na legislação, embora você veja que é de 2018, não está tão longe assim, por que isso ainda existe, ainda tem, né? Porque, primeiro, porque nós temos uma dificuldade de fiscalizar isso, nós temos profissionais de grande número, tanto nos órgãos de vigilância sanitária ou no Ministério da Agricultura, né? Porque isso envolve dinheiro para fazer esse programa de análise, para poder enxergar tendências, né? E segundo, nós temos a diferença até na academia mesmo, né? Quando eu decidi fazer o mestrado e doutorado na área de leite, né, lá na Faculdade de Engenharia de Alimentação de Unicamp, eu trabalhei com queijo e com iogurte, né? Aí eu voltei para o Rio, passei no concurso, voltei para o Rio, e olhando de um lado para o outro, eu não lembro, pelo menos aqui, eu não lembro de nenhum engenheiro que trabalhe com leite. É um mercado basicamente dominado, né, pela própria legislação, porque está ligada à inspeção pelo médico veterinário. Então, ainda falta essa visão do engenheiro químico, engenheiro de alimentos, né, que tenha na área de leite. Eu, lá no UFRJ, nós temos um mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Eu oriento alunos na parte de leite, né, com teses na área de leite, e dou aula para o curso técnico, por mestrado e doutorado, com disciplinas também na área de leite. Então, falta ainda uma massa crítica, em especial no Rio de Janeiro, né, que, com relação a profissionais ou alunos, né, estudantes, que tenham se interessar pelo estudo da cadeia láctea e contribuir com o seu conhecimento também. Deixa eu passar. Bem, na verdade, reforçando o que foi falado aquilo ali, né, a gente pode entender que a fraude ela ocorre desde a obtenção até a recepção do leite pelo laticínio, tá? Para ela ser monitorada de forma autêntica, eu preciso de sistemas de garantia de qualidade dinâmico e preventivo ao longo da cadeia produtiva. Na verdade, a gente não tem outra maneira de ter isso, né? Então, a gente fala do sentido de programa de autocontrole, que está ligado aos PACs, né, da indústria de origem animal, temos o procedimento de higienização, né, que também está ligado também a essa parte toda, né, e temos também a questão de higiene e de monitoramento da qualidade. Eu tenho duas pessoas querendo falar, eu vou dar a oportunidade para elas poderem falar. Pode falar. Ou duas pessoas, acho que duas pessoas levantaram a mão. Pode falar. Ninguém quer falar? Pode falar. Quem quiser falar, fazer algum comentário, fica à vontade. Pode continuar? Pode, Sônia. Então, vou continuar. Né? E a fraude também, em si, ela serve para ter a questão da aferição da qualidade e da identidade do produto. Nós temos parâmetros na legislação do leite que precisam ser seguidos por identidade e por qualidade. Tá? Isso está previsto, então isso precisa ser considerado na rotina do laticínio pelo atendimento dos programas de autocontrole. Pode passar. Só lembrando que os programas de autocontrole são praticamente as boas práticas de fabricação na indústria de alimentos de origem animal. Quando o estabelecimento o laticínio, né, ele vai ser fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, ele precisa saber mostrar, né, como ele mesmo controla todos os pontos críticos, né, que existem na produção ao longo do processo produtivo. Vai desde a obtenção da matéria-prima até a questão do produto final. Passa pela qualidade da água, passa para a higiene dos manipuladores, passa pela qualidade do ar, a higiene dos equipamentos, né, a questão da identidade do produto, que são a questão das fraudes, isso tudo tem que estar no manual dele, né, e dizendo como ele controla. Ele não existe uma receita para fazer um programa de autocontrole. O manual de programas de autocontrole. Ele é adequado à realidade de cada laticínio. Tá?
Fraudes em leite. Nós temos alguns casos, né? Alteração intencional da composição do leite. Na verdade, eu tento reduzir o teor de proteína e gordura, porque são os produtos mais, os nutrientes mais, macronutrientes, são mais incentivados do ponto de vista de fraude. Lembra que o laticínio, né, ele paga pelo teor de proteína atualmente, porque nós temos uma questão muito mais de proteína, de fazer queijo. O queijo é um valor bem-vindo, é um produto de alto valor agregado dentro do laticínio para o consumidor. E o queijo nada mais é que um concentrado proteico gorduroso. Eu tenho muita proteína no queijo. Então, quanto mais o leite tiver a proteína de forma que está estipulada, ou até se tiver um pouco maior do que o necessário, significa que ele vai ganhar uma bonificação com relação ao preço do leite que é entregue para o laticínio. Antigamente isso era gordura, porque a manteiga era um produto mais apreciado. Hoje em dia nós temos muita questão com a proteína. A outra questão da fraude no leite é a questão de pasteurização, onde não só a questão dos patógenos, mas sobre micro-organismos deteriorantes podem sobreviver ao processo, e esses micro-organismos podem encurtar a vida de prateleira do produto. E quando encurta a vida de prateleira do produto, ele faz com que o produto não dure o que está estipulado pelo rótulo. Então, precisa mascarar a alteração que esses micro-organismos causam. Na verdade, na maioria das vezes, eles degradam a lactose e produzem ácido no leite, e esse alta acidez não pode ser detectada pelo consumidor. Isso pode ocorrer por falhas na pasteurização, né? Que a gente é bem estabelecido na indústria láctea, é 72, 75 a 10, 15 segundos. Misturas de leite de diferentes espécies, isso aí vai muito para queijo, né, conforme eu expliquei antes, né, a gente não tem muito disso no Brasil, porque a gente não tem uma tradição de queijos finos, principalmente com queijos de diferentes espécies, né? O nosso queijo que a gente chama de fino, que é uma coisa que está sendo apreciada, é gorgonzola, camembert, esses queijos, eles são interessantes, mas eles não são queijos, são queijos feitos à base de um leite só, de um tipo de leite só. Lá fora isso é muito mais visualizado, porque nós temos milhões de tipos de queijos diferentes que não tem no Brasil. E principalmente aqui no Brasil, nós estamos muito ligados a queijos frescos. O nosso queijo de maior consumo, que é um queijo brasileiro, o queijo Minas Frescal, e nós temos o requeijão, que é um queijo processado, que vem como matéria-prima do queijo Minas Frescal. Então, assim, o queijo prato, que é o único queijo brasileiro, é tipo Gouda holandês, a maturação dele é uma brincadeira, são 25 dias, na verdade. 25 dias você não tem nenhuma mudança significativa nas características sensoriais do produto, que faz com que o produto seja apreciado pelo consumidor. Mas nós temos a questão da fraude de rotulagem também, é você entregar um produto, né, que está dizendo lá que aquele produto é isso, e na verdade ele não é, porque você está enganando o consumidor, mostrando uma informação equivocada no rótulo. Lembrando que o rótulo ele é a comunicação do consumidor, do produtor, da indústria com o consumidor. Nós temos agora uma legislação recente de rotulagem, né, que avançou bastante com a questão da lupa, ao teor de sódio, ao teor de gordura saturada, mas isso do ponto de vista de saúde pública. O que nós estamos falando aqui é a integridade básica do produto. Você significa lá que tem um leite que está sendo vendido como um leite integral, um leite desnatado, quando, na verdade, ele não é um leite desnatado, é o leite integral. Então, aquele consumidor que tem tá usando o leite desnatado para fazer uma ingestão de baixa caloria, ele pode ser enganado, né? Então, nós podemos ter um leite pasteurizado, mas que não foi pasteurizado adequadamente do ponto de vista de processo. Então, nós temos várias coisas que estão relacionadas à informação da rotulagem do produto. Deixa eu passar. Aí, entramos nos adulterantes do leite, né? Os adulterantes do leite, a gente pode dividir de 4 tipos, né? Primeiro são aqueles que aumentam a vida de prateleira, como o peróxido de hidrogênio, formaldeído, ácido salicílico. Temos a quantidade de gordura, né? Quando eu falo quantidade de gordura, não é apenas a quantidade, é a integridade dessa gordura. A gente pressupõe que essa gordura é toda gordura de origem láctea. A gente não quer que tenha uma gordura de origem vegetal. E muitas vezes, algumas vezes, né, pode ter um percentual de gordura de origem vegetal que não condiz com a idoneidade e a característica do leite. Tá? Os diluentes, que é você adicionar água ou soro de queijo. O soro de queijo, lembrando que eu falei para você, né, nós temos uma produção crescente de queijos no Brasil, né?
E o queijo, a cada 10 litros de leite, eu faço 1 quilo de queijo. E eu produzo bastante soro. Eu produzo em torno de quase 700 ml de soro em relação a isso. Quase 1 litro de soro. Então, a gente precisa, esse soro, quando ele não é jogado fora, ou quando ele não vira, o certo deveria ele virar bebida láctea, né, que é um produto que usa para fazer soro, né, para aproveitar o soro, é o que a gente chama de economia circular. Esse produto é muitas vezes adicionado no leite, né, para constituir parte do produto, quando na verdade deveria ser feito só pelo leite. E nós temos aqueles adulterantes que estão interessados em alterar o teor de proteína do produto. Ou seja, nós temos uma menor quantidade de proteína láctea e uma maior quantidade de nitrogênio não proteico, que é melanina, ureia, né, o próprio soro de queijo também. Tá? Então, nós temos 4 classes de adulterantes que podem ser colocadas do ponto de vista combinado ou separado. Né? Hoje em dia, a gente vai ver que elas são mais ou menos combinadas, não existe uma fraude única. As fraudes são feitas de forma combinada, né? Fórmulas de fraudar, né? E porque justamente não ser pego pelas metodologia oficial. Pode passar. Então, nós temos lá fraude por adição de água, onde aumenta o volume do leite. Fraude por adição de reconstituinte, onde eu aumento o volume do leite, na verdade, e esse reconstituinte, eu adiciono água e tento encobrir essa adição de água com reconstituinte de densidade. O que é isso? Esse reconstituinte, ele se liga com a água e faz com que a densidade do leite retorne ao valor estipulado, né, que é a característica do produto. Mas, na verdade, eu tenho uma dupla fraude. Eu adicionei água e encobri essa adição de água voltar ao normal pela adição desse reconstituinte. Fraude por adição de conservantes, principalmente quando o leite tem um crescimento exagerado, foi exposto a condições equivocadas de temperatura mais alta, e cresceu o micro-organismo. Esses micro-organismos, eles podem produzir uma acidez elevada pode estragar o produto do ponto de vista do consumidor. Né? Então, eu preciso adicionar esses conservantes ou neutralizantes, onde eles tentam mascarar essa acidez que os micro-organismos colocam também. Né? O acidez ele abaixa o pH do produto para um valor muito baixo e esse produto acaba tendo problemas na hora de fazer um leite OHT, o leite pasteurizado, porque vai passar pelo trocador de calor, vai causar uma incrustação no trocador de calor. Isso vai ter um problema também. Tá? Pode falar, pode seguir. Bem, como é que eu faço adição as fraudes no leite, né? Conforme eu coloquei para vocês, né? Existem todos esses tipos: água, soro, leitelho. Para quem não sabe, leitelho é o soro que sai da produção da manteiga, tá? Do processo de produção de manteiga. Nós também temos tendo um consumo de manteiga crescente, né? Os reconstituintes de densidade, quando eu tento colocar a densidade de forma que ela estava estipulada, foi alterada pela adição de água. Os neutralizantes de acidez, quando eu tenho esse produto, ele foi exposto a um crescimento microbiano muito exagerado, né? E esse crescimento microbiano exagerado teve a questão de produzir o pH, decrescer o pH, e eu preciso neutralizar essa acidez produzida. Além da questão do desnat, que é a questão de gordura, né? Uma gordura que não está sendo estipulada de acordo com o rótulo do produto, e a mistura de leite de diferentes espécies. Deixa eu passar. Pode passar. Aqui não está passando. Será que a Sony está ouvindo? Aqui não está passando. Não está mesmo, Adriano. Oi? Passou agora, professor. Foi. Agora foi. Agora foi. Foi. Fraude, adição de água. É a fraude mais comum e fácil de detectar. Praticamente, essa fraude, hoje em dia, sozinha, ela não existe. Porque a gente tem um ponto de congelamento do leite que ele é fixo, que é detectado por uma técnica de crioscopia. Existe uma faixa do leite, do ponto de congelamento do leite, menos 0,53 a menos 0,55 Orvelt, né, que é o grau de crioscópio. Né?
Então, a primeira coisa, o crioscópio já detecta isso automaticamente, quando está fora dessa faixa. Um leite, ele tem que estar... o ponto de crioscopia dele tem que estar nessa faixa. Tá? Então, para ter uma adição de água, né, eu tenho que saber o que foi feito, né, para... Ela não, sozinha ela não precisa, não está ela presente. Então, eu preciso entender o seguinte, né? Se eu suspeito da adição de água, o que eu tenho que fazer? O que ele fez para alterar essa questão de água? Ele adicionou um sal, um açúcar, alguma substância que se ligou a essa água e fez com que o ponto crioscópio esteja do valor, o valor estipulado pela legislação, pelo valor que é natural do leite, tá? Então, basicamente, a gente precisa de outras análises para comprovar isso. Aqui nós temos o crioscópio à direita, é um aparelho que a gente coloca lá. No FRJ, no Laboratório de Análise Físico-Química de Alimentos, nós temos o crioscópio lá, que são os alunos do curso técnico, eles fazem prática disso, da qualidade do leite, né? E nós temos aqui do lado esquerdo o termolactodensímetro, que é a densidade característica do produto, porque quando eu tenho água, na verdade, eu altero a densidade. Mas lembrando que, né, a gente não só alterar a água, a gente precisa de ir um pouquinho mais, a gente precisa entender o que adicionaram nisso, na verdade. Então, precisa de uma outra análise complementar para enxergar isso. Tá? Então, a adição de ureia. Né? A ureia também ela tem o poder de se ligar à água, né? E mascara a crioscopia, ou seja, eu tenho uma crioscopia basicamente próxima do que é o leite, mas ao mesmo tempo a ureia, por ter um nitrogênio não proteico, ela acaba corrigindo a proteína do produto. Então eu consigo encobrir uma fraude por teor de proteína, por alteração do nitrogênio e por alteração de água. Por quê? Quando eu faço o método de análise de determinação de proteína do leite, eu não diferencio nitrogênio proteico de nitrogênio não proteico. É o método de Kildall. Eu pego o teor de nitrogênio total. Então, se esse valor de proteína está na faixa do que é estipulado nos trabalhos, no produto final, eu não consigo detectar. Então, eu preciso fazer, além da análise de água, além a questão de realmente ver a questão de ureia, uma análise específica para a ureia, tá? Porque a ureia ela não deve estar presente no laticínio. Tá? Ela, em forma geral, ela está presente na alimentação do animal, não na indústria. Então, essa é uma fraude até mais do ponto de vista industrial mesmo, tá? Porque um excesso de ureia também tem esse problema, que um excesso de ureia também pode ser que o animal ele tenha uma dieta hiperproteica, tá? Então, ela não é uma coisa que ela precisa ser investigada do ponto de vista multidimensional, não apenas do laticínio, mas do produtor também. Ela só tem duas hipóteses de acontecer, ou é na produção, na obtenção do produto, né, ou dentro da indústria, que a gente consegue detectar. Ou então, detectou que o leite está fora do padrão, do ponto de vista de crioscopia, ou está um pouco mais elevado, né, e a gente tem que partir para entender o que está acontecendo. Né, e a ureia é uma coisa que a gente tem que pesquisar. Tá? Lembrando que a ureia não é nenhum ingrediente de produto lácteo, tá, pessoal? Nenhum produto lácteo deve ter ureia, tá? Pode passar. Aqui nós temos aqui um valor, né, que a ureia no leite deve estar até 40, normalmente, nós temos lá, varia de 10 a 15 ml, chegando até 40, tá? Acima de 40, nós devemos nos preocupar com relação a isso. Precisamos investigar, né, o que está acontecendo no produto, o que está acontecendo realmente no produto. Tá? Mas essa análise de ureia seria determinar uma análise que o laticínio não faz de forma corriqueira, né? E só num caso que a gente precisa solucionar algum problema, alguma queixa que está fora do normal do ponto de vista do produto final. Melanina. Melanina também é um outro ingrediente que tem uma quantidade de nitrogênio muito grande, que serve para incorporar, mascarar o teor de proteína do leite. Tá? Então, ele aumenta o teor de sólidos do produto. Tá? Principalmente leite em pó, acaba utilizando muito melanina, porque o leite em pó nada mais é que eu retiro a secagem do leite, né, através de evaporadores. Então, o que eu tenho? Eu tenho só o produto em pó. Então, não tem mais água. Então, eu estou muito interessado em alterar e aumentar o teor de proteína desse produto utilizando menos proteína láctea. Eu posso adicionar melanina.
ela é detectada por infravermelho, cromatografia de alta eficiência, espectrometria de massa e espectroscopia. Você vê que não são análises que são rotineiras com laticínio, são análises mais caras, e nem sempre o laticínio, quase nunca, né? O laticínio tem condição financeira de estipular isso no programa de qualidade. Passar. Aqui tem um caso, né, que a China detectou melanina em fórmulas infantis, isso já tem um tempinho, mas volta e meia isso tem na China, tá? E fórmulas infantis detectadas para crianças, e para bebês e para crianças de primeira idade. Aí nós temos também, isso foi leite em pó, em fórmulas infantis, e acaba tendo uma carência nutricional, tá? E perda de peso nas crianças ao longo do crescimento delas, tá? Isso foi um caso bastante relacionado na literatura. Se você colocar no Google, você vai ver lá, fraude de melanina em leite em pó e leites infantis, são fórmulas infantis. Na verdade, quem foi feito isso? Para mascarar o teor de proteína do produto, reconstituir, né, o teor de proteína do produto através de uma fonte mais barata, que é uma proteína não láctea, uma fonte de nitrogênio não proteico, não de origem láctea. Vou passar. O citrato e fosfato, né? Na verdade, citrato e fosfato já é utilizado no leite OHT, porque eles são estabilizantes do produto, eles impedem a caseína, né, de precipitar, e a proteína do soro, o complexo caseína-proteína do soro, de precipitar no tratamento OHT. Tá? Então, eles são permitidos na legislação por volta de 0,1%. Mas eles, no valor mais excessivo, eles acabam mascarando a adição de água, porque eles acabam se ligando à água, restaurando a microscopia que coloca para o valor próximo que é estipulado que o leite é colocado. Então, essa análise ela precisa ser quantitativa, porque, na verdade, o que a gente tem que ver aqui, se naturalmente é especificado que 0,1% é o teor normal de ser adicionado no leite OHT, valores acima desse podem identificar uma má intencionalidade do laticínio. Soro. O soro é um problema muito frequente, é um problema mais atual, de difícil solução, porque para eu fazer soro de leite, ele possui, primeiramente, as mesmas propriedades do leite, tá? Então, assim, é a mesma substância, que ele foi tirado da fabricação do queijo. Então, ele tem nitrogênio proteico também. Só que ele pode servir para encobrir a adição de água. E a única maneira de eu fazer isso é pesquisar o caseíno macropeptídeo, CMP, tá? Que só existe no soro e não existe no leite, tá? Então, essa análise também é uma análise por HPLC, tá? Uma análise, não é uma análise rotineira. E a gente ainda tem que identificar, saber se existe o pseudo-CMP, né? Que precisa saber o histórico desse leite ao longo do transporte e ao longo da estocagem, porque o leite, teoricamente, do ponto de vista regulatório, eu posso até botar até 48 horas de temperatura de refrigeração antes do processamento. E ao longo que ele vai se colocando na temperatura de refrigeração, eu vou selecionando bactérias psicotróficas. E essas bactérias psicotróficas, elas produzem proteases e acabam produzindo também caseíno macropeptídeo. Tá? É o que a gente chama de pseudo-CMP. Tá? Então, necessariamente, a gente precisa entender o histórico dele e precisa entender a quantidade do CMP para saber se esse CMP veio de um soro que foi adicionado ou veio do histórico da obtenção, do transporte, do leite, do tempo que ele permaneceu a temperatura baixa. Os conservantes. Na verdade, os conservantes eles têm a ideia de evitar o crescimento microbiano, matar micro-organismos. Tá? Eles não afetam os aspectos sensoriais do leite. Então, nós temos aí o formol, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, a única pasteurização que é permitida no Brasil do leite é pasteurização física, é a tempo e temperatura. O peróxido de hidrogênio é uma pasteurização química, que ele mata micro-organismos também. É uma pasteurização que é permitida em alguns países da África, mas no Brasil não é permitido. Tá? Então, isso é bastante interessante a gente observar isso também. E o ácido hipoclorito, né, o hipoclorito de sódio, que é um sal, ele acaba produzindo, na sua oxidação, compostos, na sua hidrólise, compostos que vão reagir com a água. Então, eles vão encobrir essa água
né, eles vão matar esse micro-organismo, na verdade, além de alterar o teor da água, eles vão, por ligações, eles vão atuar para eliminar esses micro-organismos e vão tornar o produto adequado para o consumo. Né? Adequado do ponto, entre aspas, né? Mas do ponto de vista fraudulento, mas semelhante ao produto oficial, ao original. Igualzinho o formol também. Deixa eu passar. Lembrando que a legislação brasileira não permite a adição de conservantes ao leite. Tá? Não permite. Passar. A adição de soro é feita por cromatografia de alta eficiência, especulometria de massa, né, e eletroforese capilar. Pessoal, isso é muito difícil de fazer, só laboratórios credenciados que fazem. Se você fazer isso fora, são padrões específicos, são metodologias, colunas específicas, para quem entende de cromatografia sabe o que eu estou falando. Eu não sou especialista em cromatografia, muito pelo contrário, eu passo longe disso, né? Mas eu, pelo menos, bem base do método, eu consigo perceber. Então, isso não são análises rotineiras. Neutralizantes. Os neutralizantes vêm justamente o seguinte: quando eu tenho a quantidade de micro-organismos que cresceu foi tão grande e acaba alterando o valor do pH a valores tão baixos, eu preciso restaurar esse pH do leite ao pH original, que é 6,5, 6,6. Então, adiciono principalmente bases para reagir com esse ácido que foi formado lá, né, principalmente hidróxido de sódio, que a gente chama de soda cáustica, bicarbonato de cálcio, né, que são principais agentes neutralizantes. Lembrando que os neutralizantes não matam micro-organismos. Eles mascaram a acidez produzida por eles, elevam o pH, tá? De um produto que foi exposto principalmente a alta temperatura e que teve o desenvolvimento exacerbado de micro-organismos mesófilos que degradaram a lactose e produziram ácido lático. Aqui nós temos o leite, tem o teste de alizarol, que é um teste da plataforma, que é um teste qualitativo, né, que pelas cores. O leite normal, ele fica em torno de roxo, o leite ácido acaba tendo uma coloração amarela, e o leite alcalino, uma coloração um vinho mais escuro, na verdade. Então, a gente tem isso na plataforma, mas, mesmo assim, quando eu tenho fraude, esse produto acaba dando como normal. Tá? Porque a acidez foi mascarada. Então, eu preciso conhecer todo o histórico do ponto de vista do meu fornecedor, do que produz leite para mim, e preciso estar fazendo um programa de qualidade, garantia de qualidade integrado com ele também. Bem, e nós temos as fraudes multidimensionais. Na verdade, todas essas fraudes que eu falei até agora, elas não funcionam isoladamente. Elas funcionam de formas multidimensionais. Tá? Eu misturo reconstituinte, neutralizante, conservante e uma porcentagem de água. Tá? Geralmente, nós temos fórmulas que são vendidas, infelizmente, por profissionais da química, né, que são encarregados de fazer a indústria da fraude, né, aperfeiçoar, né, as fraudes, para que a venda dessa fraude dá um lucro excessivo para eles. Né? Eles têm uma compensação monetária muito grande. Então, isso acaba incentivando, né, o ponto de vista de fazer isso, fazer fórmulas que consigam ter as mesmas fraudes de forma multidimensional e, ainda por cima, alterar o teor do leite substituindo por água. Pode passar. Aqui nós temos a operação Ouro Branco, que o leite tinha soda cáustica, tinha ácido cítrico, tinha um neutralizante, um ácido para encobrir o crescimento de micro-organismos, que tinha uma quantidade de micro-organismo alta, tínhamos a soda cáustica, que para reconstruir esse pH que caiu, né, de forma muito alta, e o sal-açúcar, porque ele ainda adicionou água também, então ele precisava de uma substância que se ligasse à água para voltar ao teor não desse negativo na crioscopia. Nota que esse leite era oferecido para crianças de programa de alimentação escolar. Tá? Isso foi a mesma coisa nessa fraude do Operação Leite Compensado, que saiu recentemente, saiu até ontem isso, né? Que eles falam que eles também fizeram a mesma coisa, eles compraram o leite prestes no vencimento, ou seja, com 50% do valor inferior ao mercado, adicionavam água nesse leite, né? E adicionavam soda cáustica para recuperar esse leite que estava prestes, que tinha uma acidez elevada, né? E a soda cáustica também, além disso, ela reconstituía a densidade do produto, que é alterada pelo teor da água. Tá? Então, isso são fraudes multidimensionais, tá? que fazem.
Pode seguir. E a operação ouro branco, né? Essa operação leite condensado, leite compensado, que hoje tinha a questão da ureia, né? Que foi feita no transporte, eles adicionavam ureia, né? Porque a questão é para corrigir o teor de proteína, que a proteína não estava do ponto de vista esperado da matriz láctea, adicionava água e adicionava uma fórmula que já tinha lá a questão de densidade, reconstruir densidade e conservantes também, tá? Para poder inibir o crescimento microbiano, poder restaurar o pH, né, daquele produto, matar aqueles micro-organismos que tinham excesso no produto lácteo. E chegava no laticínio com relação já a isso pronto. Então, consequentemente, já era um acordo, né, que era feita entre o cara do transporte, o próprio produtor, porque o leite já vinha alterado da fazenda, o laticínio, ele não sabia de nada, acabava entrando já com esse produto fraudado e produzia produtos lácteos de forma errada, de forma não conforme também. E essa coisa que saiu ontem, né? Essa notícia que saiu ontem, é a operação que, mesma coisa, passou-se anos, isso tudo foi no sul do país, né? O problema se repete. O problema se repete. Produtos com soda cáustica, água oxigenada, pela pasteurização química, soda cáustica para reconstruir, neutralizar a acidez do produto, e uma novidade que é a questão dos pelos, né? Você sabe, os pelos está a questão de uma parte de filtração do produto que foi deficiente, isso aí. Então, nós temos o pelo pode trazer, principalmente pelo, não só do animal, mas pelo, dependendo do que está o animal, de roedores, né, que possam estar partindo por perto da criação, né, e podem causar doenças também, por transportar micro-organismos. Passar. Um outro relato de 2023, que mesmas fraudes foram detectadas no leite para merenda escolar em Pernambuco, o laboratório do MAPA, do Ministério da Agricultura. Fraude básica, adulterantes, reconstituinte de densidade, tá? E adição de água também, além do teor de proteína alterado também. Isso causa um impacto muito grande na mídia, na verdade. Começou a sair vários memes, mas, na verdade, a gente vê que a mídia se aproveita disso conforme colocar lá. Mas também traz um sinal educativo, que beber água com leite oxigenada pode fazer demorar você a entender essa piada. Ele fala de uma pessoa que fica lá, que muda o cabelo dela porque faz a intenção de uma água oxigenada, que é um produto para destinado à saúde capilar, mas, entretanto, você está mexendo com toda a sua saúde também, está bebendo peróxido de hidrogênio adicionado no produto. Aqui, a mídia, cartazes que saíram, né, que o leite de vaca é fonte de antibióticos, hormônios de crescimento, sangue, pus. Aí começaram a abrir a questão de fazer uma propaganda que todo leite poderia estar passando por esse tipo de fraude, quando na verdade não é. Isso é uma pequena... Claro, isso não representa a quantidade de produtores que são idôneos na cadeia láctea no Brasil. Bem, como é que a fraude no leite, como é que ela é regular, como é que ela é monitorada, né? Existem penas do Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, que está definindo o produto intacto, e existe a questão do RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, né? Que está especificando lá que o leite não pode conter nenhum tipo de adulterante, né? Que mude sua idoneidade. Quais são as soluções para isso, né? Interação com laboratórios oficiais, fazer análise. Na verdade, assim, o laticínio não vai pagar por essas análises, né? A gente precisa realmente que parta lá de cima de programas de recolhimento anual de produtos e fazer essas análises para identificar uma tendência, se existe uma tendência de fraude, e, além disso, desenvolver métodos e técnicas analíticas mais sensíveis e atendendo os princípios da química verde, né? Onde eu gasto cada vez menos reagente. Né? Então, a gente precisa de um esforço do pessoal do laboratório, o pessoal acadêmico, o pessoal da indústria, o pessoal das agências regulatórias, né? Que tem que ter dinheiro disponível, orçamento, para fazer esses programas de monitoramento anual do produto. Acho que São Paulo faz isso de forma regular. Não sei se ainda faz muito, né? No tempo que eu morei lá, fazia bastante. Mas ainda faz. Deixa eu fazer. E ainda tem uma ferramenta na indústria que a gente chama VACCP, Vulnerability Assessment Critical Control Points,
eu não sei quem já ouviu falar nela, né? Ela é idêntica ao APPCC, que é análise de perigos análise de perigos e pontos críticos de controle. É um sistema de qualidade preventivo, onde eu monitoro, eu faço pelo meu diagrama de blocos do meu processo, eu consigo identificar, através de uma série de perguntas sistemáticas, qual as etapas são mais propensas à fraude, né? E que abordagem, que medidas eu devo fazer em loco para monitorar isso. Então, é uma lista de verificação, né? É um programa preventivo, né? Que eu tenho que ter. Ainda não tem trabalhos em lácteos publicados na literatura, pelo menos eu não achei publicado com isso. O APPCC já é só para a indústria que vai exportar. Na verdade, o resto do mercado interno, embora seja extremamente desejável, ainda não é uma coisa assim, tirando grandes indústrias, né? Não é uma coisa que as pessoas fazem na sua maioria, né? Então, existe um caminho muito grande para essa parte de garantia de qualidade na indústria láctea, principalmente a adoção dessa ferramenta mais nova, a VACCP. Deixa eu passar. E as fraudes em leite devem constar praticamente do programa de autocontrole do laticínio. Eu preciso dizer como eu controlo do ponto de vista diário a fraude no todo o leite que eu recebo, tá? Não só no leite que eu recebo, mas ao longo do meu processo de pasteurização, ao longo do meu processo de identificar se a pasteurização está sendo feita de forma adequada, né? E identificar se o teor de composição do produto está saindo de acordo com o especificado do regulamento do leite pasteurizado, do leite UHT, tá? Então, a gente precisa entender, monitorar isso e precisa ter registro disso, para gerar uma confiabilidade nos meus dados e poder apresentar quando eu tiver uma inspeção do Ministério da Agricultura. Bem, já estou terminando, eu queria mostrar para vocês aqui, foram 4 livros na área de leite, que eu fui editor, junto com o pessoal da Unicamp e da USP, né? Que esses livros cobrem toda a cadeia do leite, toda o material em português que não tinha, foi lançado em 2018, 2019, né? Alguns desses volumes já estão esgotados, então é um volume de Química e Bioquímica na Licença Federal de Produtos Lácteos, processamento de leite de consumo, né? Microbiologia e qualidade do leite, e processamento de produtos lácteos em si, que vai desde queijo, doce de leite. Então, eu considero isso uma coisa bastante importante, porque possibilitou ter uma literatura em língua portuguesa, né? Desses volumes na área de produtos lácteos, que não tinha para estudantes de pós-graduação, de curso técnico, de graduação na área de alimentos e na área correlata, como engenharia química, né, e outros profissionais de ensino. São outros livros também. Aí nós temos um livro de inovações em produtos lácteos. Todos os 3 livros eu editei, né, já na parte de tecnologia, mas tem uns capítulos lá da parte de qualidade também. Esse livro internacional, Dairy Foods, foi lançado ano passado. Tá? Por fim, gostaria de agradecer. Espero ter sido claro na minha exposição. Aqui tem meu e-mail de contato, né? O pessoal e o profissional. Fiquem à vontade para entrar em contato, né? Pedir alguma coisa, estarei à disposição. Muito obrigado ao CRQ, mais uma vez, né? E por aqui termino a minha exposição. Muito obrigado, pessoal. A menina pediu para tirar foto aqui dos livros, professor. Só um minuto. Valeu. Tu quer fazer a pergunta? Eu acho que tem um participante que quer fazer uma pergunta para o senhor, professor. Só um pode minuto. falar. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigado pela palestra que você deu. Para mim foi muito boa. Mas eu acho que você falou que o pH é mais ou menos 6,6, 6,5, 6,6. Essa é a média normal de um leite? De um leite cru, sim. Leite cru é 6,6 a 6,5. Por aí. Tá. Agora, essa seria uma maneira simples de você detectar um determinado tipo de fraude ou não? Olha, não é uma maneira simples, na verdade, porque na verdade é o seguinte, né? Você vai, quando já está fraudado, o pH está 6,5, 6,6, mas acontece que tem outras coisas que ele pode ter feito para que esse pH tenha sido restaurado
para rechegar 6,5, 6,6. Quando eu falo 6,5, 6,6, é aquele pH, o leite foi tirado da ordenha, mas ele pode, ao longo do transporte, abaixar esse pH pelo crescimento de bactérias, mas eu quero voltar esse pH normal, que é intrínseco do produto. Eu preciso entender o seguinte, eu preciso, na verdade, quando eu falo que existe uma interação da cadeia produtiva, eu preciso conhecer o histórico do meu fornecedor. Eu preciso, o laticínio é como se fosse um grande pai dos filhos das pessoas dos produtores que fornecem leite para ele. E a qualificação dos fornecedores é uma parte bastante importante, para educá-los com relação a essas boas práticas de ordenha e boas práticas de transporte também. E para entender que esse leite precisa chegar ali, né? E uma coisa pedagógica, educativa, né? Que se uma vez ele não tiver nesse valor, for alguma falha, esse leite não pode ser transportado e chegado para o laticínio para transportar para fazer produto lácteo. Ou seja, não pode ter tido nenhum artifício para poder corrigir esse pH. Tá. Deu para ter uma ideia. Me diz uma coisa, como é que é retirada a lactose de um leite? Qual é o processo? Como é que se faz? Como é que é retirada a lactose? É. Você está falando de produtos de baixa lactose, aí você está falando um pouquinho disso, né? Na verdade, na indústria, eu pego uma enzima, o procedimento mais fácil é uma enzima lactase. Tá? Então você adiciona a lactase. A lactase para poder fazer um produto de baixo ou reduzir o teor de lactose. Aí eu vou ter a lactose faz glicose, produz glicose e galactose. Por isso que os produtos de baixo teor de lactose, eles têm um sabor doce mais acentuado do que o produto com lactose. A glicose e a glicose, principalmente, é um açúcar que confere um sabor doce mais acentuado. Entendi, eu concordo. Eu trabalhei com açúcar por acaso. Bom, mas já deu para ter ideia. Quer dizer que você bota a enzima da lactase junto e depois você filtra, não? Não é necessário? Não é necessário, não. A própria enzima já vai perdendo a capacidade dela, no produto. Porque ela vai degradando e isso. Valeu. Valeu muito. Muito obrigado mesmo pela atenção. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço. Que nada, que isso. Espero ter sido claro. Professor, tem outra pergunta aqui no chat. O Ailton vai abrir aqui. Tá. Você está conseguindo ver aí da Emanuela Moura? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ah, sim. Como detectar a adição de teor de soro do leite no laticínio? Na verdade, né, eu consigo detectar por uma metodologia analítica, conforme eu falei, Emanuela, desculpa. CMP, caseíno macropeptídeo. Mas eu preciso entender a história térmica de estocagem desse leite para que eu não tenha a produção do pseudo-CMP, que é a questão de bactérias psicotróficas que podem produzir também. Tá? Então, eu preciso entender se esse leite foi mantido sob refrigeração por quanto tempo, né? Se houve uma contagem de psicotrófico em algum momento, para entender, né, essa parte também. E a questão do leite-lina, né? O leite-lina, na verdade, leite instável não ácido, já entra uma outra questão, não é uma questão de fraude, na verdade. É uma questão que eu tenho uma questão complexa de alimentação, é o leite que eu tenho um pH, né, baixo, mas ele não fica coagula no trocador de calor. Então, na verdade, a gente precisa entender as questões estruturais, principalmente ligadas à alimentação do animal. Aí é uma coisa para outra palestra. Mas eu te mando o material se você quiser. Você pode me escrever que eu coloco. Não seria uma saída, porque o leite lina não é uma coisa normal, não é uma coisa normal de acontecer. A vaca, ela produz um leite que, teoricamente, a proteína ela tem que ser instável ao trocador de calor. Tá? E tem que produzir acidez. O leite lina é em condições específicas. Viviane, algum selo de qualidade que podemos confiar? Olha, os selos do Ministério da Agricultura.
teoricamente, quando o produto tem CIF, CIE ou SIM, significa que eu tenho um profissional lá da medicina veterinária, né, que está inspecionando a matéria-prima e a produção desse produto, né? Lembrando que, por força da legislação, né, o profissional que cuida da inspeção é o médico veterinário. Na produção, pode ser o engenheiro químico, o engenheiro de alimentos, o farmacêutico, outras profissões em si. Acho que tem mais alguém aí que levantou a mão. Pode falar. Professor, vamos imaginar uma suposição que os rebanhos de caprinos e bovinos e equinos fosse extinta. Existe algum estudo de substituição desses rebanhos para obtenção de leite? Olha, você já ouviu falar em carne cultivada? Vou fazer uma analogia, né? Que é a carne de laboratório. Já existe leite sintético, já. Mas, assim, eu acredito que a gente não vai ver isso do ponto de vista de mercadológico. Pode ser daqui a uma outra geração ou outras gerações isso evolua. A carne cultivada ela é uma solução devido à questão ambiental, mas é uma questão que já enfrenta bastante resistência, porque nós somos um país, nós temos estados aqui que estão ligados à pecuária, né? Mas eu acho que a questão do leite é mais difícil. Por quê? Porque o leite, a reputação do leite e dos produtos lácteos na mentalidade do consumidor, ela é bem positiva. Já a carne, nem tanto. Então, a carne, as pessoas enxergam muito mais a carne, quando eu falo carne, carne bovina, tá? Pela propaganda da mídia, pela questão da camada de ozônio, enxergam muito mais negativo. Tanto que você vai ver que ao longo da vida, ao longo dos anos, existe uma diminuição do consumo de carne bovina e a busca por proteínas alternativas, como de inseto, né? Na Europa já é uma realidade. Agora a questão da carne cultivada, entendeu? Que alguns países já aprovaram. E assim vai, plant-based, que são outra categoria de produtos, mas acho que o leite, essa parte existe, já vi pesquisas sobre isso, mas em nível acadêmico, acho que não tem essa possibilidade, ficaria muito caro, para ponto de vista industrial ainda, para tornar isso viável para a grande população.